A paz do Senhor, meus amados irmãos. Aqui quem vos fala é a pastora Geise, da Igreja Sede, liderada pela nossa amada pastora Loide Ramos. E em continuidade a este lindo projeto, idealizado pelo nosso pastor Gedeon Júnior e desenvolvido por nossa igreja, Igreja Evangélica Pentecostal do Brasil para Cristo, nós vamos continuar conversando hoje em Números, capítulo 11. O que eu acho interessante nesse texto, já no primeiro versículo, olhem o que diz, versículo 1 do capítulo 11. Aconteceu que o povo começou a queixar-se das suas dificuldades aos ouvidos do Senhor. Amados irmãos, o coração humano é tão pecaminoso que tem a tendência de se esquecer das bênçãos de Deus e de ignorar as promessas dele e de encontrar defeitos na providência divina. Enquanto a palavra do Senhor nos diz o quê? Rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Salmo 107, 8. Mas infelizmente nós vemos dos versículos 1 a 3 a murmuração dos israelitas. A história é engraçada, ela se repete, né, irmãos? 3 dias depois do grande culto de louvor no Mar Vermelho, quando o povo atravessa, tem a travessia maravilhosa, os israelitas murmuram contra Moisés e contra Deus, porque não tinham água para beber. Esse episódio nós encontramos lá em Êxodo 15, dos versículos 22 a 27. Aqui, os israelitas começam a queixar-se novamente. E eu vou dizer algo para os irmãos. É preciso ter fé para ser capaz de aceitar a direção providencial de Deus. E a fé do povo de Israel não era muito forte, não. Nós vamos perceber que eles haviam ficado no acampamento, no mesmo lugar, durante quase um ano. E talvez tenham se desanimado com as dificuldades da jornada e com a chatice, a monotonia daquela região. E em Números 11, 1 diz que o povo queixou-se da sua sorte. Qualquer que tenha sido a causa, Deus ouviu aquelas palavras pecaminosas e irou-se. E diz que matou mesmo. Olhem só o que nos diz. E o povo clamou a Moisés, no versículo 1, no finalzinho diz assim: o fogo da parte do Senhor queimou entre eles e consumiu algumas extremidades do acampamento. Então o povo fez o quê? Clama a Moisés, e este orou ao Senhor, e o fogo extinguiu-se. Por isso aquele lugar foi chamado Taberá, porque o fogo da parte do Senhor queimou entre eles. Nós vamos perceber que quando o povo se viu numa situação difícil naquela ocasião, eles chegam a Moisés, quando Israel peca, e vão e intercedem a Moisés. Moisés intercede ao Senhor. E o Senhor o quê? Deteve o julgamento de Deus ali em relação àquele povo. E numa das vezes nós vamos perceber que em várias ocasiões, nós vamos ver Moisés oferecendo-se ele mesmo por aquele povo. Mas aí nós vamos perceber dos versículos 4 até o versículo 9, o que eu disse para os irmãos anteriormente, que quando o povo sai do Egito, tem um povo que vai com eles também. E aqui a palavra do Senhor confirma, olha só, no versículo 4. Um bando de estrangeiros que havia no meio deles encheu-se de gula
E até os próprios israelitas tornaram a queixar-se e diziam: se tivéssemos carne para comer, o que está acontecendo aqui? Nós vamos perceber que a Bíblia, quando fala do povo que deixou o Egito, talvez nós percebemos que alguns, esse povo que foi, esse populacho aí, que foi no meio do povo de Deus, né? Que saiu com o povo do Egito, talvez alguns temessem mais juízos que poderiam vir sobre o Egito e acharam que seria mais seguro acampar com os israelitas. Ou alguns servos e escravos podem ter visto na partida do povo de Israel uma oportunidade de sair do Egito enquanto o povo estava ocupado sepultando seus mortos. E é possível que outros fossem bem intencionados, mas por não terem fé no Senhor, o seu coração também nunca foi modificado. Qualquer que fosse a origem desse povo que saiu junto com o povo de Deus, nós vamos perceber que trouxe muitos problemas para Moisés e para o povo de Israel. É um grupo parecido com pessoas que está sendo criado, né? Caso com os servos ou o povo de Deus que nós temos hoje em dia, nós vemos que é um povo que se mistura no meio do povo de Deus. Eu lembro aqui muito bem da história do trigo e do joio, né? Jesus, quando ensina essa parábola, ele diz que onde quer que o Senhor plante os seus verdadeiros filhos, o diabo também vem e planta as suas imitações. A natureza de Satanás é o quê, irmãos? É sempre imitar e infiltrar-se. O que explica que Paulo, né, ele adverte a igreja sobre os falsos irmãos, os obreiros fraudulentos, né? Se vierem pregando um outro evangelho, isso é um problema bastante antigo. Veio de Israel, Paulo, e a igreja enfrenta hoje em dia também. E nós vamos entender que não são os inimigos de fora da igreja que fazem os estragos, irmãos, mas sim as imitações que estão dentro da igreja. São esses os problemáticos, é o joio no meio do trigo. E esses intrusos podem marchar junto com a igreja e agir como se fossem povo de Deus, mas nós vemos que são pessoas que não têm desejo de buscar as coisas espirituais, criticam a igreja o tempo inteiro, criticam tudo que a igreja faz, questionam, sabe? E não aceitam, o que está fazendo, o que está acontecendo? Isso é um joio no meio do trigo, irmãos. Misericórdia. E não tem desejo de buscar as coisas espirituais, mas cedo ou mais tarde acabam mostrando com que estão verdadeiramente comprometidos. Estão comprometidos com o mundo, não com Cristo. Estão comprometidos com os seus próprios desejos, não com as necessidades da igreja, com questões que realmente deveriam se preocupar e se comprometer. Amam este século, é o que a Bíblia me diz dessas pessoas. E os israelitas, nós vemos que, poxa vida, eles participaram de um milagre 6 vezes por semana, quando o pão descia do céu. O Senhor lhes dava alimento, era um maná, sabe? Era algo vindo de Deus, deveria ser algo... Nossa, eu não consigo nem imaginar que gosto tinha aquele maná, mas deveria ser algo surpreendente. E caía nos acampamentos, provendo o sustento necessário para aquele dia. Mas eu acredito, irmãos, que talvez influenciados por esse povo, por esses estrangeiros, esse povo que não era povo de Deus, muitos dos israelitas enjoaram do cardápio e tentaram melhorar a receita de Deus. Ao invés do maná, eles queriam comidas que eles apreciavam no Egito, esqueceram-se da escravidão do Egito e lembraram-se apenas daquilo que agradava a carne.
Como é triste, viu, irmãos? Quando pessoas que se dizem cristãos e estão dentro das igrejas buscam substitutos no mundo ao invés de desejar o maná celestial que é a palavra de Deus. E nós vamos perceber que muitas igrejas, ao tentar atrair e agradar o populacho, muitas igrejas se transformam seus templos em teatros, ministérios, em shows, em cultos de entretenimento. Porque dizem, aqui tem várias igrejas, se aquela não me agradar, eu vou para aquela. Que o Senhor te abençoe. E Paulo, ele teve que tratar essa gente em sua época, de modo que não se tratava o quê? De um problema novo. Moisés enfrentou essa dificuldade, Paulo enfrentou essa dificuldade dentro das igrejas hoje, igrejas comprometidas com Cristo e com a sua palavra, enfrentam essa dificuldade também. Existem esse tipo de pessoas dentro da igreja. No entanto, é algo muito sério murmurar contra o Senhor, criticar os servos do Senhor e pedir substitutos religiosos que satisfaçam os nossos desejos carnais. Sabe o tipo de pessoa? Se fosse eu administrando, se fosse eu cuidando, se fosse nada. Comece a entender a palavra do Senhor, a viver a palavra do Senhor, a compreender a palavra do Senhor, a submeter-se à palavra do Senhor, a mudar a sua forma de pensar. Porque muitas pessoas têm esses desejos malignos dentro do coração, de satisfazer os seus desejos carnais. E esses murmuradores de Israel acabaram sendo julgados por Deus e usados por Paulo como uma advertência para as igrejas de hoje. Que Paulo, quando nos fala em 1 Coríntios 10:10, diz que eles foram mortos pelo anjo destruidor. O juízo de Deus chega a estas pessoas. Acham que podem falar, que podem agir e vão ficar impunes? Não, o juízo de Deus chega. Por isso, todos os dias nós devemos nos arrepender das nossas misérias, dos nossos pecados, das nossas atitudes. Devemos orar pelos nossos líderes, orar pela nossa igreja, ajudar no que for necessário, sabe? Para que o crescimento do reino esteja cada vez maior. Não devemos criticar, devemos ajudar, não devemos ser murmuradores, devemos ter a nossa boca para bendizer e não emprestar para o inferno e para o diabo, que muitas vezes temos emprestado. Não empreste, não empreste. Que a sua boca seja para louvor e para a glória do Senhor. E nós devemos entender que Paulo nos fala em Filipenses 2:4, olha, fazei tudo sem murmuração e nem contenda. Porque, meus amados, um coração ingrato cria um ambiente propício para todo tipo de pecado. E infelizmente a palavra do Senhor, ela é real, ela é verdadeira e ela diz, olha, um abismo chama outro abismo. Vamos mudar as nossas atitudes, vamos repensar a nossa forma de ser e vamos buscar a santidade a cada dia, a obediência a cada dia. E nós vamos ver que Moisés, quando ele se vê nessa situação que o povo chega e pede carne e diz, olha, nós queremos, sabe? Moisés, ele fica tão agoniado que ele lamenta do seu chamado. E dos versículos 10 a 15, nós vamos perceber que Moisés, anteriormente em Números, ele tinha cantado, em Números 10, versículo 35 e 36 que comentamos, Moisés ele tinha cantado triunfantemente a respeito do Senhor. Mas naquele momento, ele lamentava com amargura o trabalho que Deus o tinha chamado para fazer. E sabe de uma coisa? Poucas coisas desanimam mais os servos de Deus do que pessoas que criticam injustamente e que reclamam das bênçãos recebidas pelo Senhor. Quando você faz algo e você está ali, você dá o seu melhor e sabe, você só vê murmuração, crítica. Isso entristece tanto. É muito complicado.
E nós vamos perceber que essa é a primeira de duas ocasiões em que a atitude do povo levou Moisés a pecar. Uma vez que sabemos que como povo de Israel tinha um coração endurecido e era ingrato. E de se admirar que Moisés não desanimasse com mais frequência. Porque, irmãos, o povo difícil, o povo obstinado, o tempo inteiro encrencava, reclamava. Olha, graças a Deus que Deus coloca as pessoas certas nos locais certos. E Moisés era a pessoa certa para estar à frente desse povo dirigindo. Porque, irmãos, graças a Deus que não era eu, viu? Misericórdia. Jesus, ele sabe o que faz. Deus sabe como agir e sabe como colocar cada pessoa em seu lugar. E essa hora eu falo para você, líder. Deus sabe por que te colocou aí. E se ele te colocou, ele vai te capacitar, ele vai te abençoar, ele vai te dar vigor, ele vai te dar ânimo. Porque Deus está contigo, meu líder. Não desanime, continua nessa jornada, vai nessa fé, sabe? Porque o Senhor vai te abençoar em todos os seus caminhos. E eu oro pelos meus líderes, para que Deus os abençoe cada vez mais, para que o Senhor os instrua cada vez mais, para que o Senhor manifeste da sua graça sobre a vida deles e derrame da sua unção, do seu poder, sabe? Para que o Senhor retire todo atrapalho, todo espírito que não provém dele, do meio da sua igreja e do seu povo. Oh Deus, glória a Jesus. E nós continuamos, sabe? Porque é muito triste ver um grande homem de Deus pedir ao Senhor que tire a sua vida, porque ele sente o seu chamado divino como um fardo, irmãos. Porque Moisés pede, sabe? Ele pede para morrer. Nós vemos aqui na palavra do Senhor, é muito triste. Olha só, no versículo 12 do capítulo 11, ele diz: por acaso fui eu quem o concebeu? Fui eu quem deu à luz? Por que me pedes para carregá-lo nos braços como uma ama carrega o seu recém-nascido para levá-lo à terra, que prometeste sob juramento aos seus antepassados? Onde é que eu conseguirei carne para esse povo todo? Eles ficam se queixando contra mim, dizendo: dá-nos carne para comer. No versículo 14, não posso levar todo este povo sozinho. Essa responsabilidade é grande demais para mim. E se é assim que me vais tratar, mata-me agora mesmo. Ele pede a morte. Sabe, a sua alma entra numa angústia profunda. E nós vamos ver que Moisés parece que perde a perspectiva correta, deixando de olhar para o Senhor e voltando-se para si mesmo. Algo difícil de acontecer em meio às experiências difíceis da vida. A sua palavra, quando diz eu não posso, lembram de quando Deus chamou Moisés e diz assim: olha, eu garanto te ajudar, eu vou ser contigo, Moisés. E pelo menos Moisés, ele faz, sabe o quê? Ele pega esses fardos e não vai contar para fulano, beltrano, ciclano, não. Ele chega e vai falar para o próprio Deus. Sabe por quê? É assim que nós devemos proceder. Meu irmão, minha irmã, se o fardo tá difícil demais, se a luta tá difícil demais, se a situação tá difícil demais, não fala para quem não pode resolver, não. Pega os teus fardos e leva diante do Senhor. Apresenta diante do Senhor as tuas petições, porque quando nós apresentamos diante do Senhor, o Senhor, ele tem decisões para nos dar, ele tem direções a nos dar, sabe? E nós só temos que o quê? Aceitar a decisão do Senhor, a direção do Senhor, que ela é sempre a melhor. E aí nós vamos perceber, dos versículos 16 a 35, que Moisés, ele recebe a ajuda de Deus. E o Senhor ajudou Moisés a resolver 2 problemas difíceis. Primeiro, a liderar tantas pessoas e como prover carne para todas elas. Os 2 problemas surgiram do tempo em que os hebreus passaram o Egito, onde desenvolveram gosto pelas comidas de seus senhores. O povo se esqueceu da escravidão e lembrou-se apenas daquilo que comiam,
de graça no Egito. De graça entre aspas, né, irmãos? Porque eles eram escravizados. Eles sofreram muito naquele lugar. Tanto sofreram que o clamor deles, a palavra do Senhor diz, o clamor deles sobe até o Senhor. E o Senhor ouviu o clamor deles e os libertou. E agora eles vêm com essa ingratidão diante do Senhor. E com relação ao primeiro problema, de como liderar tantas pessoas, o Senhor ele ordena a Moisés o quê? Olha, escolhe 70 anciãos, temente a Deus para ajudá-lo a cuidar da vida espiritual do acampamento. Moisés já havia nomeado líderes para ajudar o povo a resolver as suas disputas. Lembram-se lá, né? De Êxodo 18? Mas esses novos líderes teriam um ministério mais espiritual com o povo. Afinal, o coração de todo problema, é o problema do próprio coração. A menos que o coração das pessoas seja transformado pelo Senhor, o seu caráter, a sua conduta nunca muda. E nós vamos perceber que 68 dos 70 homens reuniram-se no tabernáculo. E Deus lhes deu o poder do Espírito para que pudessem assistir a Moisés em seu trabalho. Passaram a ajudar a Moisés. Sua adoração a Deus é prova de que verdadeiramente receberam o Espírito. Não sabemos por que Eldade e Madade não estavam presentes, mas uma vez que não foram disciplinados pelo Senhor, supomos que a sua ausência não foi uma questão muito séria. Pelo menos não perderam a bênção de Deus, porque eles estavam lá fora, mas chegou até eles a bênção do Senhor, é o que o texto nos fala. Mas aí nós percebemos que o quê? Josué ficou perturbado por eles terem recebido o Espírito, mas Moisés ficou grato, tá certo? E o líder de Israel parece ter readquirido sua habitual conduta e atitude de generosidade quando disse: tomara todo o povo do Senhor fosse profeta e que o Senhor lhes desse o seu Espírito. Ele desejava que não só aqueles 70, mas todo o povo fosse cheio da presença do Senhor. E nós vamos perceber que o primeiro problema foi resolvido, porque foram achados 70 homens que ajudaram a Moisés nessa situação. E o segundo problema estava relacionado o quê? A encontrar carne suficiente para alimentar aquela nação. Certamente, meus amados, os israelitas não iriam abater os seus rebanhos, pois isso os deixaria o quê? Sem nada. Mas a palavra do Senhor nos diz que, como um vento, Deus enviou para o acampamento codornizes que voaram e a 1 metro do chão, e os israelitas passaram 2 dias apanhando e matando as aves. E nós vamos perceber que foi o equivalente a um recipiente com capacidade de 36 litros, mas Deus lhes disse que teriam carne suficientes para comer durante 1 mês. Eles não queriam carne? Deus lhes deu carne. Mas até quando Deus concede carne, irmãos, a palavra do Senhor disse que a gula tomou conta, sabe? E que o povo começou a comer de uma maneira que só Jesus não causa. Nós vamos perceber aqui, olha, que os israelitas, eles começaram a devorar as carnes, felizes por satisfazerem o seu desejo. Mas veio o julgamento e muitos morreram. Olha Números 11:33, o que diz? Peraí, aqui. Mas, enquanto a carne ainda estava entre os seus dentes, e antes que ingerissem, a ira do Senhor se acendeu contra o povo, e ele o feriu com uma praga terrível. Por isso, o lugar foi chamado Quibrote
Ataava, porque ali foram enterrados os que tinham sido dominados pela gula. É um pecado. Poxa, Deus não havia concedido, porque eles não comeram de maneira moderada? Não, mas comiam como os esganifados, a gula, tomando conta da vida deles. E nós vamos ver que o Senhor, ele havia advertido Israel de que a forma como trataram o maná diário seria um teste de obediência à palavra de Deus. Nós vamos ver que lá no início, quando tinha o maná todo dia às 6 horas da manhã, o Senhor diz, olha, vocês vocês peguem tantos, amanhã vocês não precisam pegar. Os que pegavam viam que virava não podia pegar para aquele dia e pegavam a mais, o que eles pegavam a mais não prestava para outro dia. Ou então um dia que era o dia de descanso, que eles podiam pegar mais, não estragava. Era uma obediência ao Senhor. E quando eles rejeitam o maná, Israel, na verdade, fez o quê? Rejeitou ao Senhor. E essa foi a atitude rebelde que trouxe sobre eles o julgamento de Deus. Isso nos lembra de que a forma como tratamos a palavra do Senhor é a forma como tratamos o próprio Senhor. Como nós temos agido em relação à palavra do Senhor? Como nós temos tratado a palavra do Senhor? Irmã, nós temos que entender, meus amados, que ignorar a palavra e tratá-la com descaso ou lhe desobedecer é pedir disciplina de Deus. A palavra do Senhor, ela é para ser obedecida, ela é para ser conhecida, ela é para ser praticada. E não é praticada 99%, porque obedecer a palavra 99% é desobediência. A palavra ela tem que ser obedecida 100%. Todos os dias nós devemos buscar obedecer a palavra do Senhor. Aí você me diz, mas pastora, é difícil. Sim, mas não é impossível. Vamos tentar. Quando não conseguirmos, nós vamos falar, Jesus, nos ajuda, nos orienta, me dá força, sabe? E vamos pedir perdão dos nossos pecados. Ele é o advogado fiel, que intercede por nós junto ao Pai. E em vez de nos alimentarmos das coisas do mundo que trazem morte, vamos cultivar um apetite pela palavra santa de Deus. Meus amados, que a palavra do Senhor esteja nas nossas mentes, guardada em nossos corações, sabe? Para que nós fujamos da ira do Senhor. Porque quando abandonamos a sua palavra, quando nos tornamos murmuradores, quando nos tornamos críticos ao invés de ajudadores, nós estamos pecando. Vamos viver a palavra. Vamos agir em conformidade com a palavra. E aí sim, nós teremos a vitória em Cristo Jesus. Que o Senhor vos abençoe, que o Senhor continue vos guardando, protegendo, que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida durante todo este dia. E até um próximo encontro, se assim o Senhor nos permitir. A paz do Senhor.